Está perto, convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus, e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 11º domingo do tempo comum. E no Evangelho de hoje, São Mateus nos apresenta Jesus, que inicialmente, antes de dizer qualquer palavra, antes de comunicar qualquer mandamento, antes de fazer qualquer envio, tem um olhar. E esse olhar gera em Jesus uma reação. São Mateus inicia o Evangelho de hoje dizendo: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus então vê a multidão, vê aqueles a que ele de fato irá depositar o seu amor profundo e se compadece delas. Nós somos tentados a ouvir as palavras do Evangelho e não sentir um pouco o peso das palavras, não é? Mas o que significa a palavra compadecer-se? Vem de compaixão. Compaixão significa sofrer junto, entrar na vida do outro, de fato sentir o sofrimento do outro. Realmente, na versão original em grego, o termo que é utilizado diz alguma coisa a respeito das entranhas de Jesus, que se comoveram. Então Jesus, ele olha para as pessoas, olha para aquela grande multidão e se compadece nas suas entranhas. Jesus não simplesmente fica admirado, ou Jesus não tem um sentimento vago de pena, como muitas vezes nós podemos ter. Não, Jesus olha e de fato ele adentra aquele sofrimento. E por que ele se compadece daquelas pessoas? Porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Mais uma vez, é importante nós nos determos das palavras. As pessoas estavam cansadas e abatidas,
como ovelhas que não têm pastor. No grego, esses termos, abatido e cansado, diz respeito àqueles que foram de fato espoliados, aqueles que estão desorientados. Não simplesmente uma pessoa que está cansada por ter trabalhado ou por ter feito o bem. Aqui mostra que as pessoas estão cansadas e abatidas porque elas estão sem rumo, estão como que abandonadas, porque não tem pastor. Então esse é o quadro. Jesus, ele vê as multidões, se compadece, porque aquelas multidões são como ovelhas desgarradas, pessoas que realmente vagueiam sem sentido, sem rumo, pessoas que precisam de alguém que venha resgatá-las. E quem é esse que virá resgatá-las? É justamente o pastor. Nas Escrituras, ao longo de todo o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós vemos que a ausência do pastor, a falta do pastor, gera de fato no povo essa desorientação, gera no povo essa realidade de desalento, gera esse abatimento. Moisés mesmo, pouco antes de morrer, lá no livro dos Números, ele vai rogar a Deus que envie um pastor para que não deixe aquela multidão, aquele povo que havia sido retirado do Egito sem pastor. No livro do profeta Ezequiel, o profeta vai, de fato, fazer uma grande admoestação aos maus pastores, que não apacentam o rebanho, mas apacentam-se a si mesmos e deixam o rebanho à mercê. Então, essa realidade da falta de pastor percorre toda a Escritura. Mas no Novo Testamento, sobretudo no Evangelho, nós vemos que Jesus, ele é o bom pastor. Aquele pastor que era necessário para que o povo não ficasse desorientado, finalmente chegou. O pastor verdadeiro, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. No Evangelho de São João, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. Então, o pastor chegou para aquelas ovelhas. Então, elas que estavam desgarradas, elas que estavam desorientadas, agora têm, de fato, a esperança. Porque serão salvas por nosso Senhor. Agora, essas ovelhas desgarradas não são as pessoas do passado, não são as pessoas do Antigo Testamento, e não são somente as pessoas que estavam ali, naquela multidão que Jesus viu. É toda a humanidade, somos todos nós. Sem um pastor, nós somos ovelhas desgarradas. Mas, por misericórdia de Deus, nós temos esse bom pastor. Então, nós não precisamos mais vagar nos nossos pecados. Nós não precisamos mais vagar neste mundo sem sentido. Porque aquele que dá todo o sentido, aquele que é o Logos, aquele que é a palavra encarnada, tornou-se o nosso pastor. Então, é ele que vai nos conduzir. Mas é interessante que Jesus, depois de ver essa multidão, e dizer aos discípulos, ele vai dizer aos discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus viu que aquela multidão era muito grande, e aquilo é um serviço muito difícil, era um trabalho, um ofício muito árduo, somente para uma pessoa, até mesmo para ele, que era Deus encarnado. Então Jesus vai e escolhe os seus colaboradores. Jesus diz aos discípulos, pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E é interessante que logo ao Jesus pedir que se faça essa oração, imediatamente a oração parece que é aceita. Porque Jesus vai, escolhe e chama os seus 12 apóstolos, aos quais ele vai dar o encargo de serem também pastores. A autoridade que Jesus tem como pastor, a autoridade que ele tem de cuidar do rebanho, de fazer com que aquele rebanho, de fato, volte a ter um caminho de vida e não um caminho de morte, Jesus compartilha com seus apóstolos. Jesus chama os 12 discípulos e dá a eles poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. É interessante como que Jesus, ele quer de fato salvar aquela multidão, mas ele compartilha desse seu encargo, ele compartilha dessa sua grande missão com aqueles seus escolhidos. Os apóstolos, então, vão participar de maneira muito especial desse pastoreio, com uma autoridade. No grego chama-se exousia. Exousia é a autoridade, o poder de Deus. Para quê?
para expulsarem os demônios e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então os apóstolos receberam de Deus esse encargo e de fato será isso que eles vão realizar. Não somente durante a vida pública de Jesus, porque aqui já começa a missão deles, mas sobretudo depois que Jesus sobe aos céus e deixa a igreja a um cargo dos seus apóstolos. A igreja agora participa dessa autoridade de Jesus, justamente para curar as pessoas, para afastar os espíritos maus e curar de toda enfermidade. Por isso nós temos a hierarquia. Jesus, ele funda uma hierarquia dos seus pastores, que serão sacerdotes, justamente para que com este poder o rebanho possa ser curado, o rebanho possa ser salvo. Então é muito importante nós temos consciência do poder que existe na igreja, especialmente do poder que existe nos seus membros, pastores. Nós que recebemos esse encargo, de maneira especial os sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que foram chamados por Jesus, justamente para ter esse encargo de pastores, para poder também ter o olhar de misericórdia que Jesus teve para com a multidão e trabalhar pela salvação dessa multidão. É claro que antes de serem pastores, como nós ouvimos lá no Evangelho de São João também, os pastores também, por sua vez, são ovelhas daquele que é o verdadeiro pastor. Mas são pastores e devem cuidar do rebanho. São sacerdotes. Mas aqui é importante nós recordarmos um outro ensinamento muito importante da igreja. Os pastores são, em primeiro lugar, aqueles que são enviados por Jesus, os sacerdotes. Mas a questão é que, na verdade, Deus quer que toda a nação, que todo o povo de Deus, seja um reino, uma raça de sacerdotes. Aqui é muito importante lembrar que o sacerdócio é algo que não é reservado somente aos ministros de Deus. De fato, os ministros são sacerdotes, são aqueles que possuem a autoridade de Deus para celebrar os sacramentos, para conferir a santificação do povo, por meio do ministério dos sacramentos. Mas todos são chamados a ser sacerdotes. E aqui nós voltamos para a primeira leitura da missa de hoje. Moisés chega ali próximo do Monte Sinai e sobe a montanha. Ele está prestes a receber a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas antes disso, Deus, lá no Monte Sinai, vai dizer: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Deus está dialogando com Moisés. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós, o povo eleito, o povo que foi libertado do Egito, o povo de Israel, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus chamou o povo de Israel do Egito para torná-los uma raça de sacerdotes. Ou seja, o que é um sacerdote? É aquele que faz a mediação entre Deus e os homens. Por isso que o sacerdote perfeito, o sumo e eterno sacerdote é nosso Senhor. É aquele que faz a mediação entre a humanidade e Deus. Mas Deus mesmo diz que queria fazer do povo de Israel um reino de sacerdotes. Ou seja, o povo de Israel é o povo escolhido para a salvação no mundo. Isso tudo vai se realizar de maneira plena em Jesus e na igreja que Jesus funda. Porque o que somos nós, igreja? Nós somos o novo Israel. Deus, no Antigo Testamento, escolheu um pequeno povo para que dali fizesse a raça dos seus sacerdotes. Agora, Jesus, ele fundando essa igreja, nós temos o novo Israel. Todos nós, então, somos chamados de sacerdotes. Mas existe uma distinção entre aquilo que é o sacerdócio ministerial, aquele do qual eu participo, aquele do qual somente os ministros ordenados recebem o poder, e existe o sacerdócio comum dos fiéis. Todos os batizados também são sacerdotes. Por quê? Porque todos são inseridos no corpo de Cristo. A igreja toda é o corpo místico de Cristo. Por isso nós somos essa raça sacerdotal.
Então nós também recebemos de Deus. Vocês, leigos, também receberam de Deus esse poder, essa autoridade. Claro que numa dimensão diferente dos ministros ordenados, mas existe um poder que é conferido a cada batizado, a cada batizada. Por quê? Porque Deus habita naquele que é batizado. Deus, de fato, está naqueles que foram tornados seus filhos. Então, essa missão do pastoreio compete não somente aos pastores da hierarquia, compete a nós de maneira particular, de maneira muito especial, mas isso compete a todos os cristãos. Todos nós devemos estar empenhados nesse sentido de missão. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é salvar as almas. Todos nós precisamos estar empenhados nisso. E os batizados, leigos também, precisam estar empenhados nessa missão de salvar as almas. E como é que os leigos vão viver a sua vocação sacerdotal batismal? Vivendo plenamente aquilo que Deus os chamou. Vivendo a vida no mundo, dando o bom testemunho de cristãos. E também rezando, intercedendo uns pelos outros. Uma das formas especiais de pastoreio é justamente rezar pelas pessoas que precisam de oração. Rezar especialmente pela conversão dos pecadores. Então nós, sacerdotes, somos chamados a implorar de Deus a sua misericórdia em favor do povo. Lá no momento da ordenação sacerdotal, essa é uma das perguntas que o bispo faz para o diácono que será ordenado padre, né? Estás dispostos a implorar de Deus a misericórdia em favor do povo fiel? E aí nós dizemos sim. Mas isso também se espalha, né? Isso também é algo que deve estar presente na vida de todo batizado. Todo batizado deve estar disposto, né, a implorar de Deus a misericórdia pela conversão dos pecadores, principalmente daqueles que ainda não conheceram o Evangelho, principalmente daqueles que ainda não se tornaram cristãos. Todos devem, de fato, implorar de Deus a sua misericórdia em favor dos pecadores. E nós temos um exemplo muito claro, por exemplo, nos fenômenos que aconteceram em Fátima. Não é? A Virgem Maria, em 1917, apareceu a 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco. E a Virgem Maria fez um pedido para eles, perguntou a eles: quereis oferecer-lhes em sacrifício pela conversão dos pecadores? Vejam só que coisa interessante. Nossa Senhora está dizendo àquelas 3 crianças que elas possuem uma espécie de sacerdócio. É o sacerdócio comum dos fiéis, é o sacerdócio batismal, para implorar de Deus a sua misericórdia. Então, se Nossa Senhora pediu a 3 crianças, a 3 pastorinhos, Deus também pede de nós, ela também pede de nós, não é? Que nós vivamos a nossa fé cristã com autenticidade, mas que nós também assumamos o nosso dever de missionários pela salvação do mundo inteiro. Todos nós, então, devemos rezar e devemos, naquela circunstância que Deus nos colocou, nos tornarmos também pastores. Por exemplo, os pais e mães de família têm essa missão especial para com seus filhos. Mas não somente isso, né? Às vezes a pessoa é engajada em alguma pastoral da igreja, é engajada em algum ministério, né? A pessoa tem esse encargo de pastorear. Mas ainda que a pessoa não esteja engajada em nenhuma pastoral, em nenhum ministério, a sua própria condição de cristão a coloca, né, nessa dimensão. Também de interceder pela conversão do povo e, naquilo que lhe compete, pastorear também. Então lembremos da nossa vocação. Não é? O evangelho de hoje é um evangelho vocacional, que Jesus chama os seus apóstolos para serem sacerdotes da nova e eterna aliança, para santificar o povo. Mas é uma vocação que não é só dos apóstolos, não é só dos padres, dos sacerdotes, dos bispos, é de todo o povo fiel, que é uma nação sacerdotal. Então nós somos chamados a lembrar qual é a nossa vocação. Nós temos esse chamado, nós temos um chamado missionário, e nós precisamos vivê-lo, né? Precisamos vivê-lo. É claro que existem pessoas que na circunstância atual podem estar na condição de ovelha tresmalhada.
né? Por exemplo, os doentes, aqueles que estão desorientados, as crianças, obviamente, então, aqueles que estão mais fortes, aqueles que estão mais bem preparados, devem cuidar desses. Mas devem cuidar desses para que em algum momento eles também possam se fortalecer e se tornarem pastores por sua vez. Não é? Por que nós educamos as crianças? Para que elas se tornem adultas. E para que depois essas crianças, uma vez adultas, cuidem das suas próprias crianças que virão no futuro. Então, né, ninguém está eximido dessa grande vocação, essa vocação universal à santidade, essa vocação de ser sacerdotes, no único sacerdote que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acolhamos de Deus essa grande vocação. E lembramos que essa vocação, ela veio precedida de um olhar de misericórdia. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas. Compadeceu-se de nós. Jesus compadeceu-se, compadece-se de nós. E Ele se apresenta como o bom pastor. Mas nós agora, uma vez confortados por essa misericórdia, confortados pela graça que nós recebemos, confortados pela libertação do demônio que nós recebemos por sermos batizados, confortados por termos sido curados das nossas enfermidades, especialmente das enfermidades da alma, que agora nós, uma vez curados, uma vez libertos do demônio, nós possamos também ajudar tantas outras pessoas a serem curadas e a serem libertas da ação do maligno, vivendo a nossa vocação batismal, vivendo a nossa vocação de sacerdotes, vivendo de fato, usando dessa autoridade que Deus nos deu. Que Nossa Senhora nos ajude a vivermos plenamente essa nossa vocação. Rezemos pelos pastores da hierarquia, pelo Santo Padre o Papa, pelos bispos, por nós sacerdotes, para que nós sejamos pastores de fato, segundo o coração de Deus, mas rezemos por todo o povo cristão, porque, como Jesus mesmo disse, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Esses trabalhadores, meus irmãos e irmãs, não são somente nós, padres, né? Jesus fala isso de maneira especial para nós, é verdade, mas isso se deve a todos. E se nós pensarmos, né, estatisticamente, é claro que a grande massa dos fiéis batizados é infinitamente maior, né, desculpe aqui a hipérbole, mas é muitíssimo maior do que o número estatístico da hierarquia. Por exemplo, vamos pensar aqui nas circunstâncias da nossa paróquia, do nosso bairro aqui, a Grande Cristo Rei. Quantas pessoas vivem aqui, nas imediações da nossa paróquia? Sei, 30, 40 mil pessoas, acho que talvez até um pouco mais que isso. E somos 3 sacerdotes, né? Veja que multidão. Então, esse é um cargo muito grande. Os padres precisam se esforçar, vocês precisam rezar por nós, né? Rezem por nós, para que nós, de fato, desgastemos a nossa vida em favor do rebanho. Mas os fiéis também precisam colaborar nisso. E, de fato, colaboram, né? Vocês, fiéis, colaboram enormemente aqui na nossa paróquia. O que seria de nós sem os ministérios leigos, né? Mas isso não deve se tornar uma espécie de clericalização dos leigos. O sacerdócio comum dos fiéis, ele é distinto do sacerdócio ministerial, né? Isso não significa que os leigos se tornarão parte do clero. Absolutamente não é isso. Mas é claro que podem ajudar e ajudam muito. Mas é na vida cotidiana, é na vida do dia a dia, são nas suas famílias, é ali no trabalho, é no círculo de convivência. É ali que vocês podem agir como verdadeiros evangelizadores. É ali que vocês podem exercer o pastoreio. Então, se vocês estão fortalecidos pelo pastor, também pastoreiem. Isso é muito importante. É assim que a igreja sobrevive. Que Deus nos dê essa graça, então, de acolhermos plenamente a nossa vocação e nós trabalharmos pela salvação uns dos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.